domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só fala. Saúde, queridos internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos para a lição de número 11, celebrando a palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre os Salmos e quero agradecer a todos que têm nos acompanhado aí, que têm curtido, que têm compartilhado, que têm se inscrito no meu canal. Eu quero agradecer a vocês. Quando vocês fazem comentário, vocês estão dando vida a este canal. Eu gosto muito de estar apreciando e aqui está vendo o comentário dos queridos internautas por todo esse imenso Brasil. Quero mandar o meu abraço a todos vocês e na próxima semana estarei aí citando o nome e mandando os abraços aí dos nossos internautas que me acompanham nesta lição EBD Virtual Betel. O texto áureo ele vai dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nesse texto áureo nós estamos vendo que Deus deseja nos iluminar com a sua palavra para que não haja nenhum cantinho em nós em que não habite a luz divina. A verdade aplicada, ela vai falar sobre quantas vezes na vida, ou quantas vezes em vida, nós andamos sem busca de orientação. Então, nós precisamos de uma luz em nosso caminho para que possa fazer com que nós possamos andar por caminhos direitos. Então, a verdade aplicada, ela diz: o nosso caminho precisa estar alicerçado na palavra de Deus. A introdução, nós vamos ver sobre o Salmo 119, o salmo mais longo da vida, que revela a importância de conhecer e seguir a palavra de Deus. Ele diz ali, ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daquele que tem uma aliança com Deus. É um salmo grandioso, em que nós possamos estar meditando e nós vamos estar falando sobre esse salmo no decorrer desta lição. O objetivo da primeira parte da lição: identificar as características do Salmo 119. Então, nesse primeiro ponto, queridos internautas, nós vamos procurar identificar as características deste salmo. Um diz assim: um salmo sobre a palavra de Deus. Esse gigante salmo é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Então, nesses salmos, queridos internautas, nós vamos ver que ele contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. É um salmo que muitas pessoas, até mesmo nossos irmãos, eles abrem e lêem aí um pouquinho, mas como o salmo é muito grande, composto de muitos versículos, ele acaba não estudando por completo. O 1.1 diz o seguinte: salmo acróstico. O salmo 119 é um acróstico na modalidade abecedária. Ele está dizendo aqui que o salmista ele organiza as 22 estrofes, dividindo-as em conformidade com a letra do alfabeto hebraico. Então você vai encontrar essa divisão. Então aí nós encontramos, por exemplo, do versículo 1 a 8, esse salmo especifica-se sobre a confusão de uma pessoa em relação a seus pensamentos e atitudes. Há uma única saída para ela, que é obedecer e amar sobre todas as coisas a palavra de Deus. Então, caminho quer dizer sobre a trilha ou escolha que todos podemos fazer em nossa livre escolha, nosso livre-arbítrio. Então, criamos o nosso próprio destino, o desespero e angústia
escaparemos de tudo isso quando observar a palavra de Deus. Então, o que eu quero estar transmitindo aqui para os internautas é o seguinte: nós somos responsáveis pelo nosso destino. Nós não somos predestinados ao inferno e nem predestinados ao céu. A escolha é de cada um. Queridos professores, passe para os seus alunos sobre a escolha, o que é predestinação, né? Então, nós não estamos predestinados ao inferno, nem estamos predestinados à vida eterna. Vai depender da nossa escolha. Claro que nós estamos predestinados à morte. Nós não temos escolha, não temos que escolher, vamos morrer. Então, algumas coisas nós somos predestinados, outras nós não somos, outras dependem da forma que nós nos comportamos segundo a vontade de Deus e da escolha que fazemos em servir a Deus ou não servir. Os 3 últimos versículos foram projetados para ser, respectivamente, a introdução e conclusão da presente obra literária. Então, meus queridos, nós estamos aí diante de um salmo aonde nós podemos estudar ele por inteiro e está ali marcando e indo até para o debate. 1.2 diz a lei e o testemunho. A palavra lei, né, Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus e andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso 1. Então, meus queridos, aqui nós encontramos aí a palavra lei, né? Quer dizer, a Torá, que era a lei ali no Antigo Testamento. A segunda designação consiste em testemunho. Aí a palavra diz o seguinte: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, né? O que guarda o que? A palavra. É por isso que o cristão, queridos alunos, queridos professores, o cristão não pode abandonar a Bíblia, porque ela contém a palavra de Deus, ela contém o testemunho. E se você não lê a Bíblia, você acaba talvez caminhando por caminhos que vai te levar à morte, pois somente a Bíblia é a luz, né? Porque ela indica o verdadeiro norte, porque contém na Bíblia a palavra de Deus e os ensinamentos para tornar o homem sábio e para que o homem possa viver eternamente. Então a palavra de Deus, meus queridos, ela comprova os seus atos e a sua maneira de agir. E é ela que dá prova da existência de Deus e do alicerce da nossa fé. O 1.3 diz assim: os teus mandamentos e os teus estatutos. Outras designações utilizadas para denominar a palavra de Deus consistem em mandamentos ou, em algumas versões, preceitos. Tudo ordenaste os teus mandamentos. Tu ordenaste os teus mandamentos. Salmo 119, verso 4. Então, meus queridos internautas, queridos professores, queridos alunos, a raiz expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Então você pega o Salmo e você vai vendo a grandeza de Deus, e você chega num verso lá na frente, você vai ler Salmo 119, verso 105, você vai encontrar: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Então, bem-aventurado é o homem, queridos professores, queridos alunos, que tem a Bíblia, que contém a palavra de Deus para dirigir os seus passos, que se baseia nos ensinamentos de Jesus, que nos deu uma nova aliança e que se firma nessa nova aliança. Isso é importante, queridos professores, queridos alunos, que nós colocamos para a nossa classe. Infelizmente, nós temos muitas igrejas que ainda se encontram de porta fechada por causa do Covid-19. E aí, não está tendo aula, mas você que está me acompanhando aqui, que Deus te abençoe e que você possa entender. Mas é preciso, meus queridos professores que estão dando aula,
conscientizar os nossos alunos que Deus deseja que nós prossigamos e que nós possamos estar dentro do estatuto que Ele ordenou. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, diz o Salmo 119 e o verso 105, se não me foge da memória. Então Deus estabelece aos seus filhos uma forma de como eles devem agir nas diversas circunstâncias da vida. Então o Salmo, e que nós vamos estudando, e que nós que somos cristãos, queridos professores, alunos, pessoas que me acompanham por esse Brasil afora, então a forma como nós devemos agir nas diversas circunstâncias, ela está dentro da Bíblia. E ela se designa também em estatutos. Então nós que somos leitores da palavra de Deus, nós devemos procurar basear pela palavra de Deus. Na paciência mantém as vossas almas. Então nós temos que entender, meus queridos professores, queridos alunos, que Paulo dizia sobre a sua mudança de vida. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, meus queridos professores e alunos, fazendo aqui um resumo para que você possa entender. Uma vez que nós aceitamos a Cristo em nossa vida e que decidimos servi-lo, nós passamos a ser servos de Cristo e andar conforme Ele andou. Ele é o nosso modelo. Então agora o mal já não pode viver em nós. Agora não é mais ferida por ferida, pancada por pancada. Agora nós andamos na luz do caminho do Senhor. A palavra de Deus agora é que mostra-nos a direção a seguir. O verdadeiro norte, ela é luz para os nossos caminhos e agora nós já não andamos em trevas. Então, nosso comportamento não pode assemelhar ao comportamento do mundo. Objetivo da segunda parte da lição: apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras. Então agora nós vamos apresentar as qualidades. Porque não é somente dizer eu sou cristão ou eu sirvo a Deus, mas você tem que estar qualificado conforme a palavra de Deus. 2. Algumas qualidades das Escrituras. Trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Veja que ele chegou a expressar que isso aqui para ele era lâmpada, que a palavra de Deus era luz. E nós como cristãos não podemos fugir desse mesmo pensamento e dessa mesma visão em que tinha o salmista quando escreveu esse salmo. Então ele trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. O escritor aqui procura descrever algumas qualidades das escrituras que atestam sua existência. Então é preciso que nós leiamos, que nós amamos e que nós possamos estar examinando a palavra de Deus para que nós possamos não ter uma fé cega, ter base para a nossa fé. O 2.1 diz justiça. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. A justiça está ligada à ideia de legitimidade. Então, meu filho, se você tem uma fé legítima, Deus fará justiça por você. E no Evangelho não adianta querer ganhar vantagem, querer se aparecer, querer sobressair de forma não agradável, de forma não humana, que você não se enquadra na justiça que te dá legitimidade. O salmista, ele afirma que os juízos de Deus não estão amparados apenas na legalidade, mas também na legitimidade. É legal, é legítimo, é legítimo. As coisas de Deus, elas são de forma correta. Então nós podemos ter leis que seguem o procedimento, mas não observam os valores da sociedade em que foram inseridos. Eu posso ser um cumpridor da lei, mas eu posso de repente
não amar os valores do ser humano, os valores que consistem em amar vários valores que nós temos na consideração de um para com os outros. Então, se não está inserido, então nós temos problema. Mas não obstante, meus queridos, a lei do Senhor, ela é justa. O que ela expressa? Ela expressa bondade, benignidade, que vem de Deus para nós que somos a sua criatura. O que a lei do Senhor visa? Ela visa em nós, meus queridos professores, queridos alunos, pessoas que me acompanham. Ela visa em nós o bem. Deus, a sua palavra consiste em querer o nosso bem. Ela visa, quem estuda a palavra, vê que ela visa a palavra, a lei do Senhor, ela quer construir o caráter do ser humano e não destruir. Então, o cristão, ele tem que ter caráter. Ele não pode ser visto como uma pessoa do mal, como uma pessoa mau caráter. Então, há na Bíblia diversos exemplos estabelecidos pelo rei Dário, cujo pano de fundo constitui em uma trama para destruir Daniel. Você vai encontrar. Mas Daniel estava baseado no quê? Na lei do Senhor. E aí, por isso, não se encontrou nele falha alguma. O 2:2 diz doce. Outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce. Todo mundo gosta de doce. O que é doce é gostoso. É amargo ou é doce? Se for amargo eu não quero. Então a lei do Senhor não é amarga, não é azeda, não é ácida. A lei do Senhor traz contentamento, traz alegria. Mas a regra, meus queridos, porque muitas pessoas confessam que creem em Deus, mas não conseguem ser salvo? Porque ela não consegue entrar nas regras que consiste a lei de Deus. Há um caminho a seguir, há um estatuto a obedecer. Então, para quem serve de coração, para quem obedece, ela não traz um peso, mas ela traz um alívio. Porque, meus queridos, quando falamos do amargo, pode se referir aos pecados ocultos revelados, a rejeição do mundo e a oposição ao que proclama a mensagem. Então, o pecado traz o amargo. E o amargo pode ser os pecados ocultos. A rejeição que o mundo tem com aqueles que proclamam o Evangelho. O 3 diz verdade. O salmista declara ainda que a lei do Senhor é a verdade. Está no verso 142. A lei do Senhor não age em falsidade. Nós, por que não dizer eu, você? Nós temos que pedir perdão a Deus, porque quantas vezes fomos falsos? Quantas vezes usamos de falsidade? Nós temos que recorrer a Deus, recorrer ao perdão e reconhecer que nós somos falsos naquilo. Tem pessoas que não querem se humilhar, não querem entrar pelo caminho. Mas é difícil uma pessoa, ou um pastor, ou quem seja, que um dia não usou determinada frase de falsidade. Então por isso eu me recorro a Deus. Senhor, eu fui falso em tal frase. O pano de fundo não era aquilo. Então, meus queridos, é verdadeiro seus anunciados e estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi, é e será verdade. Sempre será verdade. A palavra de Deus, ela revela a exata natureza de Deus. Deus é a verdade. Ela revela os aspectos morais de Deus. Em Deus não há sombra de variação. Em Deus não há conduta do mal. Ela revela a devida conduta que o homem deve ter, de modo que, ao seguir a palavra do Senhor, não pisará em falso. Meus queridos, quando nós sofremos por causa que estamos levando a palavra de Deus, por causa que estamos pregando o Evangelho, a Bíblia nos traz um consolo. Ela diz: vocês são bem-aventurados.
Mas quando nós sofremos, porque agimos falsamente, porque estamos caminhando por terrenos espinhosos, estamos pisando em falso e queremos ter resultado. É como alguém que começa uma empresa e daí ele não sabe calcular custo, ele não sabe comprar, como ele vai à frente? Está pisando em falso. O objetivo da terceira parte da lição: mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. Quantos já abandonaram? Quantos já encostaram a palavra de Deus? Mas nesse último ponto nós estamos trazendo a importância da meditação na palavra do Senhor. Após analisar as qualidades das Escrituras, é importante responder a seguinte questão: quais os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas? Quais são os benefícios? Meus queridos, há promessas e mais promessas para aqueles que andam na lei do Senhor. O 3.1 diz liberdade. O salmista declara: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmo 119, 45. É o mesmo que nós dizemos: nós andamos pela rua, nós trafegamos por vários lugares, mas nós estamos andando em liberdade, mesmo às vezes perseguido, às vezes caluniado, mas a palavra de Deus está em nós, e nós não estamos presos ao comportamento e às maneiras e costumes dos homens. Outras versões, elas utilizam a expressão bem significativa como: andarei com largueza, viverei à vontade, andarei em verdade e liberdade. Essa expressão quer dizer, meus queridos, do homem pautado na palavra de Deus, do homem que anda de cabeça erguida, que vive a verdadeira liberdade, que é o servir ao Senhor de todo o coração. Então, meus queridos internautas, professores, alunos, nós não podemos viver em regras e limites. Nós precisamos andar conforme a vontade de Deus, não conforme aquilo que dá na nossa cabeça. Nós não podemos deixar a vida nos levar, como diz aquela música: deixa a vida me levar. Não, nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós temos que ser levados, nós temos que levar a nossa vida pelos caminhos, pelos preceitos do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos aconselha. 3:2 fala de estabilidade. Vamos falar agora nesse ponto sobre estabilidade. Estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência. Durabilidade é a qualidade do que é firme. Então, meus queridos, você faz uma estaca de concreto, ela ali é firme. E nós, para servir a Deus, nós não podemos ser como as ondas do mar, que é levada pelo vento. A Bíblia nos aconselha isso. Nós precisamos ter equilíbrio, tanto emocional, né? Equilíbrio no nosso negócio, equilíbrio no nosso casamento, equilíbrio com nossos filhos. Nós temos todo esse equilíbrio, tudo aquilo que nós fazemos. Nosso casamento terá durabilidade, nossos filhos, a sua vida terá durabilidade, baseado nos preceitos que aprenderam em seu lar. O ser humano, ao estabelecer as suas alianças, busca ter estabilidade, seja no relacionamento, seja na profissão e em outros aspectos da vida. Nós estamos vendo muitos comércios, muitos negócios que se desfazem, muitos casamentos que se desfazem, muita sociedade que se desfaz. Mas esse não era o desejo era a estabilidade, porque embora a estabilidade proporcione conforto e segurança, é fato que as relações humanas podem mudar em um piscar de olhos por diversos fatores. Meus queridos, talvez acaba não se combinando com o sócio, e isso vem trazer problema.
ou mesmo essa pandemia agora em que os governos resolveram fechar o nosso país, causando grandes prejuízos, quando deveria, por exemplo, dar mais informação. Aqueles que estão doentes, fiquem em casa. Mas não, aí o governo encurrala todo mundo em casa. Meus queridos, eu vou dizer uma besteira aqui, mas é coisa minha, é coisa que vem na minha cabeça. Eu não confio, eu não confio, não sou obrigado a confiar, se eu não tenho liberdade de expressão, então possam me prender. Eu não confio no presidente da OMS. Eu não acho ele certo a maneira que ele está agindo. Eu fico pensando, isso é coisa minha, ninguém disse para mim, mas eu fico pensando nos tempos que nós estamos vivendo, se esses grandes países aí também alinhados aí, não tem interesse de que as nações fraquejam, para que eles possam sobrepor sobre elas. E aí no Brasil, quando uma época dessa, meus queridos, que era a época de nós avançarmos, tornar-se a primeira nação do mundo, aí vem um monte de gente, Supremo Tribunal Federal, esquerdas, pessoas que agora, por causa dessa pandemia, achatou o Brasil, e o Brasil está tendo grandes prejuízos quando nós deveríamos estar exportando. Então eu fico um pouco preocupado. Quais são os interesses? Daqui a um dia todos nós, empresários aqui no Brasil, estaremos fraquejando, e vem o país que vem de fora, os grandes empresários de fora, vêm aqui e tomam conta do nosso país e dominam o nosso povo. E aí o que nós ganhamos com isso? Porque nós ponhamos uma mente direcionada que temos que obedecer à OMS. Eu não acho que temos que obedecer. Eu acho que nós temos que fazer a coisa certa sem estar pedindo bênção para essa OMS que está obrigando as pessoas fecharem tudo e vão viver do quê? Eles têm salário. Quem não tem salário, meus queridos, esse dia eu fiz um comentário aqui na rede social que é muito fácil. Os empregados, ou você, porque pode estar aí me assistindo e está dizendo: esse cara é maluco, esse cara é doido. Você tem salário, eu tenho certeza que você quer que as pessoas fiquem em casa, porque você tem salário garantido. Mas deixasse você o sol sair e você ter que ganhar o pão para trazer o sustento para casa, se você estava de acordo. Então reflita, meu povo. Então, meus queridos, voltando à lição, é um dos grandes desafios do tempo presente, a capacidade de permanência. As relações estão sempre em constantes mudanças. O salmista nos ensina sobre a importância de não nos desviarmos da palavra de Deus, mesmo quando em turbulência esteja tudo girando ao contrário ao nosso redor. O 3:3 diz vida. O salmista declara: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 25. Então, meus queridos, ele está dizendo que o corpo dele está curvado ao chão. Ele está orando a Deus, pedindo que o Senhor vivifica, que o Senhor lhe fortaleça, que o Senhor abra a sua mente para que ele possa entender melhor os mistérios de Deus. Então o salmista cria que a palavra de Deus é fonte de vida e renovação. As pessoas só se curvam se crê desta forma. Há uma íntima relação entre vida e palavra de Deus. Ouvir e cumprir para viver. Então, meus queridos, que nós possamos cumprir a palavra de Deus. Então, que preciosa lição, meus queridos, para nós. O salmista estava se sentindo extremamente abatido. Ainda assim, ele crê no poder vivificador de Deus por intermédio da sua palavra. Meus queridos, medite cada dia na palavra do Senhor. Conclusão, o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Então, meus queridos, concluindo, a mensagem que deixamos é que quem anda na verdade jamais andará em escuridão. Quero convidar você para a próxima lição, que é a lição de número 12, né?
edificando a família com temor e confiança no Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.